Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. E pessoal, aqui no Bitcoin nós já podemos perceber uma alta de mais do que 40% em 8 dias de negociações. E claramente pessoal, como destacamos várias vezes aqui no canal, a principal oportunidade de compra que foi dada pelo gráfico técnico foi justamente aqui próximo à região de 32 mil dólares. Em que pessoal, nessa mesma faixa de negociações nós poderíamos perceber alguns fatores técnicos bem importantes para uma sinalização de compra nesse momento, em que aqui podemos perceber o preço cruzando para cima de uma linha de média móvel bem importante, com volume acima da média e também com índice de força relativa cruzando a região de 50 pontos da sua escala nessa mesma região. E além disso tudo, pessoal, nós também temos nessa mesma região uma sinalização de compra pelo setup 9.1 do Larry Williams. Então, de fato, pessoal, essa grande alta para o comportamento de preço do Bitcoin, ela foi muito bem sinalizada por um otimismo de mercado bem próximo a essa região de preço. Inclusive, podemos perceber aqui que essas pessoas estão lucrando nesse momento algo em torno do que 25% em um intervalo aqui de uma semana de negociações. Só que também, pessoal, é muito importante destacar para vocês alguns pontos técnicos bem importantes em que o Bitcoin está chegando nesse momento. Como, por exemplo, essa região de preço de 41 mil dólares, em que temos nessa mesma região um potencial ponto de resistência para o preço, em que podemos perceber aqui no gráfico técnico formação de topos anteriores justamente nessa mesma região. E além disso, pessoal, note que nesse momento, com essa forte alta para o seu comportamento de preço, também temos aqui um nível técnico de sobrecompra apontado pelo RSI. Então, justamente por isso, pessoal, muitos participantes comprados podem encontrar exatamente nessa mesma região como um potencial ponto para a realização de seus lucros. E dessa maneira, o comportamento de preço do Bitcoin deve então passar por uma correção nessa mesma região. E claro, pessoal, que também existe a possibilidade do comportamento de preço simplesmente ignorar essa região, romper para cima e só corrigir quando chegar lá em cima no seu comportamento de preço. Mas realmente, pessoal, essa região é uma região bem importante de resistência para o comportamento de preço e com alguns fatores técnicos bem importantes, como por exemplo um nível técnico de sobrecompra, podem então reforçar ainda mais essa região. E aí, no caso aqui, para você que deseja comprar Bitcoin nesse momento e não conseguiu aproveitar nenhuma oportunidade de compra dado aqui pelo gráfico técnico, você pode então esperar uma correção desse movimento, traçando aqui então uma linha de retração de Fibonacci e perceber um outro ponto técnico bem importante para que você possa entrar nesse novo movimento de alta que o Bitcoin está formando. Então, por exemplo, se o Bitcoin aqui acabar realmente encontrando nessa região de 41 mil dólares como uma grande resistência para o seu comportamento de preço e acabar então apresentando uma baixa para o mesmo, você pode então posicionar ordens de compras bem próximo aqui a essas linhas de retração de Fibonacci mais importantes e assim você pode entrar nesse movimento em um preço mais barato. E aí, com isso então, se esse movimento de baixa for apenas uma correção para o seu comportamento de alta, ele deve então continuar esse movimento e você estará assim muito bem posicionado com esse ativo nesse tempo gráfico então analisado. E já para os participantes do mercado que querem operar vendido com Bitcoin nesse momento, esse ponto técnico próximo à região de 41 mil dólares pode dar para você uma operação com stop bem curto e com alvo também bem longo. E aí, por você ter justamente nessa faixa de negociações uma relação favorável de risco-ganho, uma operação vendida aqui seria realmente muito bem justificada nesse momento. Indo agora para a Binance, pessoal, também no tempo gráfico diário, perceba aqui alguns fatores técnicos bem semelhantes com o Bitcoin, com o preço então apresentando uma forte alta nesse momento em um intervalo aqui de 9 dias de negociações, com ele também cruzando para cima de linhas de médias móveis bem importantes, como por exemplo aqui a de 20 períodos e também a de 200 períodos, e também apresentando aqui um rompimento para cima da região de 50 pontos da escala do RSI. Então aqui, pessoal, também podemos perceber claramente fatores técnicos muito importantes que denotariam um otimismo maior para esse ativo nesse momento. A única diferença aqui realmente mais notória que podemos perceber é que o comportamento de preço ainda está abaixo aqui da linha de média móvel de 50 períodos. E inclusive essa linha de média móvel pode servir como um potencial ponto de resistência para o seu comportamento de preço ainda. Então é bem importante para você ficar de olho nessa faixa de negociações e perceber se esse comportamento de alta e otimismo vai acabar rompendo ou não essa faixa de negociações. E aqui também no caso da Binance, pessoal, acrescentando também o setup 9.1 do Larry Williams, podemos perceber que a melhor oportunidade de compra foi dada aqui próximo à região de 301 dólares, em que exatamente nessa mesma região nós podemos perceber o cruzamento de preço para cima das linhas de médias móveis de 20 períodos e 200 períodos, e também bem próximo a essa região nós podemos perceber também o rompimento que aconteceu aqui no RSI na sua escala de 50 pontos. E aí, no caso, pessoal, como eu também falei anteriormente com o Bitcoin, os participantes comprados dessa mesma faixa de negociações
podem encontrar um ponto técnico bem importante para a realização de lucros em um ponto técnico de resistência bem importante, como por exemplo nessa formação aqui de topos anteriores de mercado e que também coincide aqui com a linha de média móvel de 50 períodos. Ou então, pessoal, percebendo aqui que o nível técnico atual do RSI ainda está muito distante da região de sobrecompra para o gráfico técnico, você pode tentar então carregar sua posição por mais tempo aqui no mercado, até que, por exemplo, o setup 9.1 do Larry Williams aponte aqui um candle de venda na sua formação de preço, com o preço também acabando chegando aqui em outros pontos técnicos de resistência também bem importantes e também, claro, com o nível técnico do RSI chegando aqui na região técnica de sobrecompra. E aí você então, com tudo isso aqui acontecendo, poderia ter de fato uma operação bem assertiva e bem lucrativa também para o mercado. Indo agora para a CLP, pessoal, também no tempo gráfico diário, aqui, pessoal, também podemos notar uma fortíssima alta para o seu comportamento e preço no último mês de negociações. Perceba aqui então uma alta de mais do que 163% em 24 dias de negociações. E perceba aqui também alguns fatores técnicos bem relevantes que reforçariam o comportamento de alta para o ativo, como por exemplo um cruzamento de preço para cima da região da linha de média móvel de 20 períodos, juntamente com o volume aqui crescente para o mercado e também com o índice de força relativa cruzando a região de 50 pontos da sua escala. Mais à frente, perceba aqui também um cruzamento de preço para cima da linha de média móvel de 50 períodos e também posteriormente perceba aqui também um cruzamento de linhas de médias móveis. Sendo assim, pessoal, podemos perceber nesse tempo gráfico realmente grandes sinalizações de compras que foram dadas para você com esse gráfico técnico. Aqui, pessoal, também perceba que o seu comportamento de preço acabou atingindo um grande nível técnico de sobrecompra após ter essa grande valorização para o seu preço, indicando assim então que essa região poderia ser de fato um potencial ponto de resistência para o comportamento do preço. E inclusive essa mesma região pode ser reforçada ainda mais por perceber aqui no gráfico técnico topos anteriores formados nessa mesma faixa de negociações de preço. Sendo assim, podemos perceber que de fato o comportamento de preço acabou encontrando uma grande concentração de oferta para o ativo, que acabou baixando bastante aqui o seu nível de preço, formando aqui nessa região um padrão técnico de topo duplo e também formando aqui um comportamento de índice descendente para o mesmo. Porém, pessoal, perceba aqui também que mesmo com essa baixa acontecendo para o criptoativo analisado, ele ainda não perdeu a linha de tendência de alta que acompanha o seu comportamento de preço nesse momento. E dessa forma, pessoal, eventuais oportunidades para compras ainda poderiam ser dadas em, por exemplo, eventuais testes que aconteçam na linha de tendência de alta que acompanha o comportamento de preço nesse momento, juntamente com a linha de média móvel de 20 períodos, que também está acompanhando nesse momento o comportamento do preço, ou então até mesmo em eventuais testes que aconteçam aqui no RSI na região de 50 pontos da sua escala. Eu só recomendaria realmente cautela para esse ativo nesse momento, caso ele então perdesse esse fundo anterior aqui de mercado, porque com isso, pessoal, nós teríamos então um topo mais baixo do que o topo anterior e também um fundo anterior sendo rompido. E aí, no caso, a teoria de Dow entraria muito forte com esse criptoativo. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, analisando agora o comportamento de preço da Axia Infinity, nós podemos perceber aqui, pessoal, que no tempo gráfico diário nós não temos grandes informações para o preço nesse momento, então analisaremos o seu comportamento de preço em um tempo gráfico mais curto, como por exemplo o de 4 horas. E aqui nesse tempo gráfico, pessoal, podemos perceber aqui realmente um comportamento de alta muito explosivo para esse criptoativo. Perceba aqui, pessoal, uma valorização de mais do que 260% para o criptoativo em um intervalo de 6 dias de negociações. E aqui, pessoal, podemos perceber que a melhor sinalização para a compra de entrada nesse ativo aqui nesse tempo gráfico então analisado foi dado aqui próximo à região de 17 dólares, em que nessa mesma região, pessoal, além de percebermos aqui o setup 9.1 do Larry Williams, podemos perceber aqui também um cruzamento de preço para cima de uma linha de média móvel bem importante, que é a de 20 períodos. Podemos perceber isso acontecendo com um volume crescente e acima da média, e além disso também podemos perceber um cruzamento aqui de índice de força relativa para cima da região de 50 pontos da sua escala. Então, novamente aqui, pessoal, perceba o quão é importante você unir vários fatores da análise técnica para ter uma operação bem sucedida no mercado financeiro. E aí, no caso, pessoal, os seus lucros poderiam ter sido apurados bem próximo aqui a essa região em que o setup 9.1 apontou justamente uma operação de venda para o criptoativo. No caso aqui, então, o seu lucro seria aqui, pessoal, de 125% em 4 dias de negociações. E que realmente, né, vamos ser sinceros, seria um lucro excelente para o mercado de criptomoedas. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo.
vídeo e até a próxima.